Antes mesmo do início da sessão do plenário da Câmara, o deputado André Fernandes fez um apelo aos colegas para que votem contra a urgência do PL da censura. O deputado apontou que, se a urgência for aprovada, os atuais deputados estarão privados do debate em um assunto que envolve direitos fundamentais. André Fernandes disse: "Povo brasileiro, vejam como isso é absurdo. Este parlamento não pode se submeter a isso." O primeiro deputado a discursar, General Girão, também abordou o assunto da censura, apontando que, em Portugal, Lula foi vaiado pela população. Ele comparou: "Nós fomos censurados de dizer isso na eleição." O deputado lembrou: a Constituição é muito clara, é proibida a censura no Brasil. E alertou que há uma tentativa de implantar a censura iniciando hoje. O deputado Maurício Marcon, em seguida, alertou sobre o PL da censura, explicando que o projeto sequer tem uma versão final clara que tenha sido apresentada aos parlamentares para que possam decidir seu voto. Marcon explicou que o projeto cria uma entidade autônoma para julgar o que é verdade, e essa entidade será composta por quem o PT quiser indicar. Ele alertou que o projeto vai instaurar a censura para calar quem discorda do modelo comunista. Marcon disse: "É um escárnio para o Brasil se esse projeto passar." O deputado Luiz Lima explicou que o PL da censura é uma reserva de mercado para o mercado publicitário que interessa à Rede Globo de televisão. Lima afirmou: "Isso é uma piada, seremos contra, iremos obstruir e vamos lutar até o final, porque isso pode ser um castigo tanto para deputados de esquerda quanto para a direita." A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, senhor presidente. Tá sem som. Tá funcionando? Som. Obrigado, senhor presidente. O que eu faço nesse momento aqui é um apelo a todos os... Obrigado, senhor presidente. O que eu faço nesse momento aqui é um apelo a todos os deputados que estão nesse momento nos seus gabinetes para uma rápida reflexão. Estamos prestes a votar um requerimento de urgência em um projeto que sequer ainda tivemos acesso ao seu texto. É um projeto, inclusive, debatido desde a legislatura passada. Eu fui eleito nessa última eleição. Eu não tive tempo de debater o projeto. E mesmo que seja uma mera, digamos assim, urgência, para que serve este parlamento?
Se nós não vamos debater, como eu vou votar urgência em uma matéria que eu não vi ainda o texto? Povo brasileiro, vejam como isso é absurdo. Esse parlamento não pode se submeter a isso, senhor presidente. Então o que eu peço aqui é uma rápida reflexão. Não votemos algo sem antes estudar. Obrigado, senhor presidente. 02 aí do concurso de dedo rápido ali na... Senhor presidente, gostaria de pedir que as nossas palavras tivessem eco na voz do Brasil. A nossa fala de hoje é uma fala que a gente lamenta a figura do presidente da República, o chefe do executivo que nós temos no Brasil. Ele não só foi vaiado, como foi rejeitado também. E é uma data de hoje, uma data de grande importância para os portugueses, né? O dia da Revolução dos Cravos, dia 25 de abril. E a presença do presidente Lula lá em Portugal foi tratada como sendo realmente algo não conveniente. A imprensa portuguesa chegou a questionar quem está pagando as contas desta esbanjadora e imensa comitiva de Lula em Portugal. E agora vão sair para a Espanha também. É claro que quem vai pagar essa conta somos nós brasileiros. Interessante lembrar que hoje lá nas ruas e no parlamento foi gritado em alto e bom som, né? Lula ladrão, seu lugar na prisão. E nós fomos proibidos de gritar isso nas eleições aqui. O Supremo Tribunal Federal nos proibiu de fazer isso, nos censurou. Aliás, censura é algo que está em moda no Brasil, né? E aqui nesse parlamento a gente tem medo e vamos trabalhar muito para isso daí. Estamos trabalhando um grupo de parlamentares para evitarmos que a Constituição seja ofendida nesse aspecto, já que a Constituição é muito clara, é proibido censura no Brasil, mas ela está arriscada de ser implantada por conta do PL 2630. Voltando a falar sobre a participação do presidente Lula lá no exterior, o que causou mais espanto para nós, além de todas as falas atrapalhadas e complexas que ele tem feito, né? Ele está ultrapassando até a ex-presidente Dilma, né? Em falar tanta besteira nas entrevistas. Mas foi a pergunta da repórter portuguesa. E, na verdade, a repórter portuguesa fez uma pergunta para ele e para o presidente português. E o presidente português não respondeu. E a imprensa caiu de pau em cima dele, porque tinha que ser mesmo. O presidente português também não respondeu a fala infeliz que agora ele tentou corrigir lá no plenário, dizendo que a Ucrânia tem soberania e tal. Que o presidente Lula não ouse questionar a nossa soberania brasileira nessas falas dele aí no exterior. Porque a soberania brasileira é motivo de cobiça internacional pelas riquezas minerais que nós possuímos. Então nós não podemos aceitar de maneira nenhuma isso daí. E se ele prosseguir assim, ele tem que ser responsabilizado por esta casa e pelas demais casas que prezam pela nossa Constituição Federal. Afinal de contas, a manutenção da integridade territorial é um dos objetivos nacionais permanentes do nosso país. E a gente não pode ter um presidente da República que fica aí Brasil afora dizendo que a Amazônia não é só nossa. Isso é um absurdo, tá certo? Então, presidente Lula, o senhor precisa rever seus princípios, seus conceitos aí. Ou então mandar para fora os assessores que o senhor está tendo aí, que estão lhe assessorando mal. Tá bom? A fala do presidente Lula, só para concluir, senhor presidente, ela está causando também alguns prejuízos econômicos e financeiros para o país, principalmente agora em relação a essa história da Ucrânia, porque uma empresa ucraniana, uma empresa de aviação, que iria iniciar a produção de aviões aqui no Brasil, ela cancelou, interrompeu as negociações. Isso daí está gerando um prejuízo aproximado, em função do investimento que chegaria aqui, de 50 bilhões e geração de 10 mil empregos diretos e indiretos. E o melhor de tudo ainda seria a colocação do Brasil num nacho da aviação, que é de transporte de carga principalmente, e que é uma coisa que a gente precisa muito, a Embraer precisa muito. Então, presidente Lula, por favor, é melhor o senhor ficar em silêncio, ou então sair da cadeira. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu subo essa tribuna hoje consternado com o que a gente pode viver nessa Câmara dos Deputados no dia de hoje.
o projeto 2630, que vai trazer a censura para o nosso Brasil, relatados, vejam só, por um comunista, que aliás, onde tem comunismo no mundo tem censura, quer implementar aqui no nosso país também. E o pior disso, colega Marcel, sem discutir o projeto. Cheguei a essa casa há 30 dias, 60 dias, 90 dias, como alguns parlamentares chegaram há pouco tempo. Não discutiram o projeto e vão ter que votar o projeto que censura todo mundo. No artigo 55, se é que esse vai ser o artigo, porque já foram apresentados 30 tipos de projeto, diz que vai ser criado a entidade autônoma de supervisão. Para o pessoal que está em casa entender o que é entidade autônoma de supervisão, é um órgão do governo federal que vai dizer o que é verdade e o que é mentira. Ou seja, pode ser que tenha Felipe Neto lá, pode ser que tenha quem o governo quiser, para dizer, por exemplo, quando na Bíblia está escrito, Deus criou o homem e a mulher. Se esse comitê julgar que isso é... Você que postou isso na rede social vai perder a sua rede e pode ser até preso. Por quê? Porque essa legislação dos crimes vai ser construída depois. Se você que é cristão e postar que o algo abominável, pode ser censurado se o comitê assim entender. Afinal, pode ser um crime de ódio. Se você, patriota, eventualmente pedir o impeachment de Lula, pode ser taxado de golpista. E aí, meus amigos, derruba sua rede social e você pode ser preso. Assim acontece na China, assim aconteceria em Cuba se lá houvesse rede social, na Venezuela. O que estão tentando implementar no Brasil hoje é, claro, a censura para calar quem discorda do modelo comunista que o relator Orlando Silva está escrevendo. Com fala mansa, é verdade, né, Marcel? Fala mansa de todo comunista. Pinta o céu e depois entrega o inferno. Quero dizer que este parlamentar é contra esse projeto. É um escárnio esse projeto. Esse projeto rasga a nossa Constituição e vem sendo construído, além dos comunistas, pelos ministros do Supremo que ajudaram a construir esse projeto. Ministro do Supremo tem que julgar a lei, não legislar. Se quiserem legislar, se candidatem, se elejam, tenham votos e venham aqui onde a gente está. Então, fazer um apelo ao presidente Lira, que pelo que a gente vê está tentando patrolar uma coisa que não pode ser votada sem ser discutida. Presidente Lira, vamos discutir o projeto. É muito sério que a gente vai votar aqui. Para concluir, senhor presidente, é muito sério. Isso vai repercutir para o pastor que gosta de fazer culto, vai ser banido. Para a lojinha, que vai aumentar o preço do seu impulsionamento, porque as redes sociais vão ter que pagar para grandes empresas de comunicação pelo seu conteúdo. Então é um escárnio, é o fim do Brasil se esse projeto passar. PL da censura, não. Ferreira, uma honra ter a sessão presidida pelo senhor. Presidente André, gostaria de deixar registrada aqui a presença do secretário de governo de Nova Friburgo, André Montechiari, e o José Américo e o Gustavo, representante da Sindivest. Tem uma cidade pequenininha em Minas que se diz aí o centro da moda íntima, capital da moda íntima, mas essa cidade ela tem menos habitantes do que o número de costureiras de Nova Friburgo. Então, eu quero reafirmar aqui que Nova Friburgo é a capital nacional da moda íntima. Mas, presidente André Ferreira, eu gostaria de voltar ao acontecido na semana passada, onde foram divulgadas as imagens das invasões que ocorreram aqui no dia 8 de janeiro, e eu gostaria aqui de registrar que o atual desgoverno Lula, desde novembro, e enche o peito para falar que já governa antes mesmo da posse, teve a capacidade de, junto com o Ministério da Defesa, de junto com o Ministério da Justiça,
Justiça de, junto com o GSI do presidente Lula, deixar que os 3 principais prédios da República fossem invadidos, não por um exército, não por tanque, avião ou soldado, pessoas desarmadas, desordenadas. E pelas imagens a gente vê que o ministro Gonçalves Dias, do GSI, facilitou a entrada dessas pessoas. Mas o que chamou mais atenção, repórter da Reuters, que cobriu a posse do atual presidente, que foi divulgado pelo vice-presidente Alckmin, senhor Adriano Machado da Reuters, ele estava no dia 8 de janeiro acompanhando a invasão. Não bastasse isso, depois desse escândalo, o atual presidente foge para Portugal, onde é recebido como nunca nenhum chefe de Estado brasileiro foi recebido, aos gritos de ladrão, hoje, na sessão da Câmara dos Deputados de Portugal. Declarações absurdas, declarações a favor do Irã, da China e da Rússia, países que violam os direitos humanos, declaração que vai negociar com o BRICS, com o yuan e não com o dólar, é uma declaração de guerra aos Estados Unidos. Primeira-dama comprando gravata de R$3.100 na Zegna, e o atual ministro da Fazenda querendo taxar você que faz uma compra na Shopee. Esse pessoal pensa que a gente é otário? O PT, o partido que mais assolou o Brasil, mais corrupto no Brasil, causa agora atrito com países sérios, com declarações absurdas, declaração que a Ucrânia é tão culpada pela Rússia, é tão culpada como a Rússia em relação à invasão. Nós temos um governo temerário, um governo que não nos representa. Parabéns ao deputado português André Ventura, parabéns ao partido Chega, parabéns por não admitir corrupto no seu país. Nós aqui vamos lutar. O deputado André Marcon foi muito feliz. O projeto da fake news, o que é? O projeto da fake news é uma reserva de mercado publicitário. E que interessa a Rede Globo de televisão? Por que ter deputado federal junto com o Supremo que se alia à TV Globo? Por que eles querem que nós, deputados, sejamos impedidos de levar a verdade à população? Por que quer impedir que portais tenham a liberdade de dizer que pode, não pode? Nós temos a justiça brasileira. Por que a gente quer calar esse Congresso? Por que um deputado do PCdoB, a gente vai ter um deputado do PCdoB falando em liberdade? Isso é uma piada. Seremos contra, iremos obstruir e vamos lutar até o final, porque isso pode ser um castigo, tanto para deputados de esquerda como para a direita. Muito obrigado, presidente André Ferreira.